Melhor ser rei do teu silêncio do que escravo de tuas palavras. William Shakespeare. Beth Frati, a Vida Natural está no ar, estou feliz, está nesta quarta-feira com vocês, ao vivo. Inclusive, vocês podem estar participando, ligando para cá, fazendo perguntas, 2379-4973, ou pelo meu Facebook, também o Facebook aqui da Rede Eco TV. E aí você participa com a gente, interage com os nossos convidados, e se você estiver gostando do nosso bate-papo, você compartilha, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro, vamos falar com o Dr. Wilson Kamimura Polo, que é professor, doutor em implantodontia, e vai falar sobre implante dentário com carga imediata. Isso é bacana para qualquer um de nós, né? Porque às vezes a gente está faltando um dente, 2 dentes, e a gente sabe que não pega legal, né? Não é muito, assim, muito bacana se a gente vai procurar um emprego e é desagradável. Então, você pode botar logo uma carga imediata antes do implante definitivo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Beth? Boa noite. Tudo bem, espectadores? Mais uma vez, é um prazer batermos esse papo, né? E falarmos de um assunto tão importante como você disse. É o dia a dia, é na hora de procurar um emprego, numa relação social, com os amigos, a mastigação. Então, é um assunto bem interessante, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Então, eu vou chamar um pequeno intervalo, volto rapidinho, já iniciando o nosso bate-papo. Até já. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Bom, gente, estamos aqui de volta e eu vou começar, então, falando um pouquinho sobre o que é essa carga imediata. E claro que o doutor, que é o profissional da noite, vai estar explicando. Mas eu tenho uma pequena matéria, né, doutor? Sim. Eu vou entrar na matéria, então, vamos lá. O implante dentário com carga imediata é uma técnica na qual o procedimento é feito mais rapidamente e ajuda o paciente a resgatar sua autoestima e seu sorriso, sem se deslocar várias vezes ao consultório do dentista. A técnica de implante dentário com carga imediata pode ser realizada quando a qualidade óssea estão normais. O uso da carga imediata depende da avaliação do implantodontista e também das condições da arcada dentária do paciente. É o que a gente vai ver agora com o doutor, né, doutor? Então, qualquer pessoa pode pôr a carga imediata, desde que tenha osso, né, para isso? Exatamente, né? Só para a gente explicar bem para o nosso né, público, o que seria a técnica de implantes com carga imediata? O nome já diz, né, já explica, a gente vai instalar um implante e nós vamos ativá-lo com carga mastigatória imediatamente a sua colocação. O que não é a regra. A regra
é o que? É a colocação do pino, do implante e Nós temos aguardar... até o vídeo, né, Alexandre? Da carga imediata. Temos, né? Depois a gente pode entrar com o vídeo também, mas a técnica normal é aquela que se coloca o implante e aguarda-se alguns meses. Nossa, A carga imediata muito, né? não. A carga imediata é uma maravilha. O paciente recebe o implante e em questões de dias, às vezes até no mesmo dia, na mesma hora, Já um sai dia, com a 2 carga. dias, 3 dias, o paciente já recebe a prótese apoiada no implante. Então ele já se Que é livra uma de uma... provisório, né? Normalmente é uma provisória. Normalmente recomenda-se uma carga imediata numa situação provisória, porém estética, né, tem que ser extremamente satisfatória para o paciente, tem que atender a expectativa estética dessa provisória. A questão da mastigação também, o paciente vai ter conforto na sua mastigação. Então, independente de ser provisório, o paciente já tem o benefício do implante e imediatamente a colocação. E qualquer pessoa pode receber o implante, sim, na técnica de carga imediata, desde que haja, como você comentou, a quantidade e a qualidade de osso suficiente para que a gente coloque os implantes, como estamos mostrando no vídeo. Então a pessoa chega com os dentes completamente condenados e sai em questão de 2, 3 dias com uma prótese aparafusada, estável, fixa, e que oferece um conforto maravilhoso para o paciente, com Que uma nem estética parece fantástica. que não é a fixa, né? Exatamente, claro que quando abre para escovar os dentes é uma situação intraoral, né? Ninguém sai mostrando. É diferente do dente natural, é diferente, a gente percebe que tem um parafuso, tem um encaixe. Agora, conversando com as pessoas numa distância que a gente chama de distância social, aquela distância que ninguém vai, você está conversando com as pessoas normalmente, ninguém vai perceber que aquilo é uma prótese. Olha, como fica bonito, Beth. Isso na parte mastigatória e estética atende às necessidades do paciente. Pode ser um dente só? Pode ser um dente, pode ser alguns, ou todos, como também todos. Nas 3 situações, o paciente pode, como eu disse, não é a regra, né? Essas são situações específicas que o paciente tem que apresentar uma condição óssea favorável para isso. Sim. Ali, por exemplo, está faltando um dente, é isso? Ali 2 ou 3 dentes no fundo, né? Essa situação é aquela inteira para quem já usa dentadura, essa é uma situação para quem perdeu um dente ou alguns dentes, ou seja, e essa é para quem perdeu todos os dentes. Então o implante reabilita desde os casos menores, desde a falta de um dente, quanto a perda de todos os dentes. E vamos mais além ainda, mesmo que a pessoa não tenha osso suficiente para a colocação dos implantes, hoje nós já falamos sobre isso em outros programas, né? Falamos sobre os enxertos ósseos. Então é uma técnica extremamente previsível para quem já perdeu o dente há muitos anos e com o passar do tempo, o organismo vai perdendo aquela quantidade de osso. Vai sendo reabsorvido. Faz o enxerto? Faz o enxerto. Normalmente o período de 6 meses é a média para se maturar um enxerto ósseo. E após esse período, a pessoa está apta a receber os implantes. Os não definitivo. Não, só o pino, né? Recebe o pino. Né? E continua sempre com prótese. Depende, né? A carga imediata, como nós falamos, não são todos os casos. Que é possível. Os casos são possíveis. Então, assim, a pessoa, após o enxerto, se torna apto a receber os implantes. Então, as pessoas ainda têm muito medo, né, Beth, de falar assim, mas eu tenho que fazer enxerto. Se eu precisar fazer enxerto, eu prefiro não fazer o tratamento. É comum a gente escutar isso por parte dos pacientes. Mas isso está atrelado, Beth, ao passado. No final da década de 90, começo da década de 2000, nós não tínhamos produtos no mercado que a gente compra hoje, que substitui o osso ausente, que era necessário a retirada do osso do próprio corpo do paciente. Retirávamos da região dentro da boca, do queixo, da região posterior da mandíbula e grandes defeitos da região do quadril. Hoje não é mais necessário. Então, assim, os pacientes podem ficar muito tranquilos com relação à falta de osso, à ausência de osso, porque hoje os materiais são extremamente conhecidos pela comunidade científica e com muitos anos de pesquisa já com comprovação clínica. Claro.
Então, nós, sabendo indicar corretamente o produto, o paciente tem condições de sair de uma situação de atrofia severa de osso, onde não cabe implantes, para uma situação fixa com implantes, podendo mastigar, sorrir, voltar a dançar, a namorar, beijar, Claro. Liberdade, né, Beth? Liberdade. Agora, esse enxerto é uma cirurgia relativamente simples? Simples. Hoje é simples. Né? Porque, como eu falei, não é mais necessário nós Aqui você abordarmos... faz, a gente nem tem esse vídeo, mas quem sabe da próxima vez, como que é feito esse enxerto? É um pedacinho de osso? Antes de termos no mercado a maneira de comprarmos, quando tinha que tirar do paciente, o osso retirava-se do queixo. Normalmente você o da região. falou. Olha, ficava sensível também a área que doa, né? Hoje não. Hoje a gente adquire o enxerto através de apresentação em pó, em grânulos, ou também em bloco. E aí você Isso dissolve? depende, não depende do defeito ósseo. Há defeitos que são necessários trabalharmos com enxertos em pó, em partícula, e há defeitos que são necessários o tratamento com pedaços em blocos. Então isso depende do diagnóstico. Mas aí você molda esse... A gente molda esse pedaço, mesmo as partículas a gente molda no defeito, suturamos, né, fechamos a gengiva. Importante ressaltar que esse procedimento, às vezes a gente fala, até assusta, né? Para quem não é dentista, não está acostumado, as pessoas ficam pensando assim, nossa, vai cortar, vai enxertar, isso já começa até, parece que dói. Mas assim, um procedimento completamente indolor, totalmente indolor. O paciente coopera, porque ele está tranquilo, está confiante no profissional e 100% anestesiado. 100% anestesiado. E também depois, após a cirurgia, o paciente está medicado com analgésico para não ter dor, anti-inflamatórios e antibióticos. Tudo isso propicia um ótimo pós-operatório e seguro também. Mas hoje ficou simples, né, Beth? Para quem não tem osso, a gente adquire o produto no mercado e a gente simplesmente atua na região que tem o defeito. Vai lá, abre a região, coloca o enxerto e pronto. O paciente continua utilizando prótese, o paciente não fica sem dentes. Importante a gente falar isso também, né? Então a implantodontia hoje realmente mudou. Para quem não conhece implantes, não dá para se basear da experiência que teve na vida da odontologia do passado. Hoje a gente opera o paciente passa por cirurgias dentro de um consultório com total segurança. É claro, a gente faz uma análise detalhada, a gente pede um exame de sangue pré-operatório. Claro, né? Um exame de sangue não é nada para o paciente, mas é tudo por uma questão de segurança. Então a gente começa a ter uma análise sistêmica do paciente, depois uma análise própria da região, até que a gente atenda a necessidade do paciente. Olha o vídeo que interessante, ó, protocolo carga imediata. Esse paciente não tem dentes nenhum, colocamos um número de implantes na região inferior ou superior, o número tem que ser em torno de 4, 5, 6 implantes, depende de caso a caso. Aí nesse caso são 6 implantes, né? E aí nós colocamos conectores que vão permitir a fixação da prótese no implante que está dentro do osso. Exatamente isso. E a prótese é colocada num período de 2, 3 dias em média. Mas então, essa prótese, ela é a carga imediata? Essa é a carga imediata. Exatamente, é o foco do nosso assunto hoje, né? O paciente usa dentadura, muitas vezes nem usa porque dói, machuca, não consegue se alimentar direito. Ele se queixa, doutor, eu não consigo comer uma carne, eu não consigo comer uma maçã, eu não consigo comer pipoca ou amendoim porque entra debaixo da prótese e aquilo machuca. Tomate, eles falam a semente do tomate. Imagina se entrando debaixo. Então é um procedimento extremamente rápido. Agora ali a carga imediata, ela vem todo o dente grudadinho no outro. Quando você faz o implante definitivo, aí é um por um que você coloca? Depende também. Isso é caso a caso, né? Normalmente, os dentes são unidos. Unidos, quando são vários dentes perdidos, Beth, o mais seguro é que nós façamos o trabalho, eles unidos. De maneira que quando a pessoa mastiga, força, até mesmo dormindo, rangendo, apertando, que é pior ainda, no osso, a distribuição da força se distribui de uma maneira equilibrada, quando nós temos uma prótese que esteja unida, dentes unidos.
Então, mas dá para passar fio dental? Dá para passar fio dental por baixo, dá para higienizar, escovas especiais. Existem os irrigadores orais, é importante eu falar aqui também, para quem já tem implante, Beth, esse tipo de trabalho que nós mostramos, o protocolo, é uma prótese inteira. Quem não tem, vale a pena adquirir. Procurem Oraljet, tem várias marcas no mercado, são irrigadores bucais. Podemos até trazer no programa, né, Beth, no próximo, para orientar os pacientes. É uma maravilha. O paciente tem um jato direcionado, entra por baixo, onde a escova muitas vezes não alcança, ele consegue propiciar uma excelente higiene. Então, a Patrícia Zanetti, obrigada primeiro, Patrícia, ela sempre entra aqui, né, através do Facebook, conversa conosco, e a gente só tem que agradecer, porque é importante a gente interagir com o público, né, doutor? Com toda certeza. E ela pergunta em que caso é indicado a carga imediata. Ok, Patrícia, obrigado, boa noite, mais uma vez a participação, é sempre importante, né, e eu sei que você compartilha, você divulga esse trabalho maravilhoso que a Beth propicia, essa questão de saúde bucal. E a tua pergunta é muito importante, né? Em que caso é indicado? Porque, como eu falei, não são todos os casos que é possível ser feito a carga imediata. Sim. Né? Em que condição? O paciente tem que ter quantidade boa de osso e qualidade também boa. Quantidade e qualidade favorável da estrutura óssea. E também... Depende da idade, né? Independe. Pode ter 90 anos e ter um ótimo osso, mais do que quem tem 40 anos de idade. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. É mais importante a idade de quanto tempo perdeu o dente do que a idade física da pessoa. Né? Então, assim, a carga porque se a gente perde um dente, o osso, onde a gente perdeu o osso é absorvido, né? Ele é absorvido, exatamente. E aí já não dá para fazer a carga imediata, né, Patrícia? Então, se a pessoa tem um osso reabsorvido, não é possível, não é indicado a técnica de carga imediata, ok? Agora, essa carga imediata, ela pode ser feita na parte de baixo e em cima? Tanto faz? Nas duas arcadas. Nas duas arcadas? Nas duas arcadas. Sempre em função de um ótimo diagnóstico. Hoje, nós temos recursos de diagnóstico de imagem impressionante em termos de qualidade. Hoje não dá mais para um profissional executar uma cirurgia sem ter um diagnóstico preciso do problema, porque o exame tomográfico, odontológico, tomografia computadorizada odontológica, é um exame que está extremamente barato, custo, sim, é verdade. Barato. Hoje em dia, em torno de 200 e poucos reais, 220 reais, o paciente faz um exame de tomografia da arcada inteira. Então, são informações que vai permitir ao profissional fazer a melhor cirurgia. Então, hoje em dia é muito seguro, né? As pessoas precisam fazer esse exame de diagnóstico, de imagem, exame de sangue, todo mundo tem um plano de saúde, se não faz pelo SUS também, hoje é muito simples um exame de sangue. Sim, claro. Tem acesso, no dia seguinte fica pronto. Então as pessoas hoje que têm dificuldade para mastigar, têm dificuldade para se alimentar bem, tem muitas vezes até vergonha da sua boca porque está sem dentes, ou deixa de ir para uma festa, para um restaurante. Não percam tempo, não percam mais tempo, porque a odontologia atual resgata essa situação desagradável, desconfortável, constrangedora muitos vezes, né, Beth? Não deixa nada a dever para países de primeiro mundo, né, doutor? Muito pelo contrário, né? A odontologia do Brasil é motivo de nos orgulharmos. Né? O mundo todo, europeus, americanos, reconhecem, né? E vêm para o Brasil para se tratarem aqui. Porque os melhores profissionais, porque o brasileiro é considerado um profissional habilidoso e criativo. E na odontologia tem que ter esses dois temperos. Tem que ser artista também. Tem que ser um artista também, né? Tem que ter visão artística. E a questão do improviso, né? Porque o odontologista, você está operando um paciente, às vezes nem sempre sai daquele jeitinho que você planejou. Então você tem que ter um jogo rápido, você tem que ter uma resolução rápida e eficiente. Isso... Os europeus, eles aprendem tudo muito certinho, passo a passo. Se saiu daquele protocolo, já se perde. O brasileiro tem um jogo de cintura.
E isso é muito importante, né, num tratamento reabilitador, área estética, área artística. O brasileiro tem um senso crítico muito grande. Então são considerados os melhores profissionais na área odontológica, na área estética dos implantes e na área plástica também. Puxa, nós temos o Fábio, né, Sena, é isto, né, Alexandre? Que está... Fábio Sena. Qual o custo médio desta carga imediata da parte superior e inferior? Obrigada, hein, Fábio, por você participar Fábio, com a gente. Muito obrigado pela participação, né? Bacana. É uma situação muito comum. Eu entendi que a tua pergunta eu estou entendendo assim, o paciente não tem os dentes de cima e também não tem os dentes de baixo. Né? Utiliza 2 próteses totais, 2 dentaduras. E você gostaria de saber o preço médio de ser feita uma prótese inteira fixa em cima e inteira fixa embaixo com a técnica da carga imediata. Essa é a pergunta que eu entendi. Sim, tá? sim. Bom, isso vai depender também de um bom diagnóstico, né? Há casos que têm menos osso, há casos que precisam de enxerto, mas vamos partir do princípio, como nós falamos, carga imediata se faz quando o osso é favorável, quando não precisa de enxerto, ok? Então, partindo desse ponto que o osso é favorável, não precisa de enxerto, o paciente vai ter um custo médio aí, talvez por volta de em torno de talvez uns 20 a 25 mil reais no procedimento de execução. A boca toda, da né? boca toda, superior e inferior. Mas isso é facilitado, doutor? Não, isso é facilitado, né? É um tratamento que hoje o paciente não tem, a gente não tem mais uma inflação, a gente tem possibilidade de parcelar isso, facilitar isso é bastante. maravilhoso. E também, às vezes, a pessoa fala assim, doutor, eu não posso fazer as 2 de uma vez. Eu não tenho condições financeiras para fazer em cima e embaixo. Então eu vou fazer o que é pior. Normalmente a pior é embaixo. Então a pessoa faz a de baixo, por causa da língua, tira do lugar a dentadura, a musculatura, quando a gente abre a boca, desloca a dentadura. Então as pessoas preferem fazer em 2 etapas. Quando for em 2 etapas, preferem fazer a primeira de baixo. A inferior. Faz a de baixo, parcelamos, terminou de pagar, passa rápido. Quando vê, já está pagando a última parcela, o paciente já às vezes fala assim, doutor, agora eu quero fazer a de cima. E a emenda. Então paga-se muito parcelado. Isso a gente tem esse jogo de cintura. Fica com a carga imediata, porque fica tão bonita, né, doutor? Fica bonito o trabalho, fica bonito. Parece... É que a carga imediata, normalmente, ela é provisória. Ela tem um prazo, né? Ela tem um prazo, mas o paciente, assim, de imediato, já usufrui do conforto e da eficiência dos implantes. Mas, normalmente, porque qual é o metal provisória. dos dentes da carga imediata? Normalmente é acrílico só. Nós temos a estrutura do componente do implante, mas ela não tem uma estrutura fundida. A definitiva, que é feita depois de 3 meses, em média. De porcelana. Aí pode ser feita em resina ou porcelana, mas existe uma estrutura de metal fundida na definitiva. Na provisória não tem estrutura fundida de metal. Mas qual que é, assim, para a gente que é leigo, olhando assim, qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Então. Para o paciente olhando, sorrindo, conversando, a provisória ou a definitiva tem que ser bonita as 2 iguais, mastigatoriamente também eficiência igual. Só que uma provisória, ela é para usar durante um período. Ela aí tem prazo de validade. Prazo de validade. Depois a definitiva, a aí estrutura de reforço, aí é a prótese que é para ter durabilidade mesmo. Para a vida toda, né? Dura a vida inteira, a gente não fala a vida inteira, porque nem dente que Deus deu, às vezes dura a vida inteira, né, Beth? Não, mas se nós cuidarmos, a gente chama assim de um sistema, mecanicamente falando, que pode durar a vida inteira. Tem que escovar todo dia, tem que passar pelo profissional, tem que fazer manutenção, normalmente pelo menos uma vez por ano. Claro. E o desgaste dela troca o que desgastou, mas toda a estrutura já está aí. Dentro do osso, a estrutura de fundição já está lá. Então é um trabalho que se torna extremamente barato, porque você gasta uma vez só. E você vai usufruir isso pela tua vida inteira. Isso, aquela aflição de você ter que ir ao dentista, que ou é uma cárie, ou um dente que está incomodando, e você acaba até gastando mais. E vai sofrendo, vai sofrendo. No final a pessoa fala assim, olha, o que eu sofri, devia ter feito o implante antes. Me arrependo de não ter feito lá atrás. Nossa, um tempo indeterminado. O paciente realmente tem a sensação, Beth, de ter os seus dentes naturais. E há pacientes que falam assim, doutor, olha, eu vou ser sincero com você, a sensação que eu tenho no meu implante é melhor do que dente. Já escutei isso várias vezes de vários pacientes.
Fala assim, olha, quando eu mordo um negócio duro, eu jogo do lado que eu tenho implante. Do lado que eu tenho dente, eu não sinto tanta firmeza. Então é impressionante, assim, a estrutura do implante, ele se integra, o osso se cola no titânio, ele se solda. Isso fica realmente, muitas vezes, mais forte do que uma raiz nossa. É impressionante como é eficiente. Agora, óbvio, é um trabalho que requer muito conhecimento, muito estudo, uma equipe multidisciplinar, tem que ter uma experiência. Tem que ter não adianta assim a pessoa querer fazer tudo, né? A pessoa tem que ser bom em uma área. Então assim, hoje o paciente precisa de um profissional que cuide da gengiva, um profissional que cuide da estética, um bom cirurgião que coloque o implante no lugar certo. Isso é importante. Nós na Implantodente, Beth, nós temos uma estrutura multidisciplinar. Nós somos em 8 dentistas a nossa equipe, especialista em implante. Eu sou responsável por toda a equipe, responsável clínico pela Implantodente, mas nós temos especialistas em todas as áreas. De canal, que é fundamental, doutor Tiago, doutora Daniela, especialista na área da orto, faz trabalhos maravilhosos, associando implante com orto, endireita o dente para depois pôr o implante no lugar certo. Inclusive, nós faremos o nosso próximo programa ao vivo. Posso fazer já a divulgação, Beth? Opa, vamos lá. No dia 13 de setembro, nós estaremos aqui ao vivo com a doutora Daniela, responsável na área da ortodontia da Implantodente. Vai tirar as dúvidas, vai interagir com o público. Quem quiser perguntar sobre aparelho em criança, em adolescente, em adultos. Porque hoje muitos adultos estão Muitos adultos querem estética, querem um sorriso bonito, e é possível. E junto com o implante, então será daqui 15 dias. Né, nós vamos interagir o tratamento em conjunto, implante com orto, e somente a orto em si mesmo, né, no aspecto da ortodontia pura. Então, na Implantodente nós temos tudo isso. O paciente vai encontrar lá um atendimento diferenciado, os nossos funcionários são treinados realmente a atender com carinho o nosso público. Minha filha está muito satisfeita com Sua filha, né, querida com Aline, vocês, nossa cliente, a família de vocês, né? Nossa, ela gosta bastante. A gente tem um orgulho de dizer, né, que são nossos clientes da Implantodente, vocês todos. Imagina, vocês são ótimos mesmo. E a gente está lá à disposição, né, para recebê-los a todos aí com muito carinho. Nós não cobramos a avaliação inicial, acho que é importante a gente falar isso, gratuita, né? A avaliação é inteiramente gratuita, não é uma simples avaliação, orçamento, muito pelo contrário, eu chamo que é um espetáculo, é uma consulta, que é um espetáculo. Nós vamos avaliar o paciente como um todo, avaliar o problema que o trouxe na clínica, qual é a ideia dele, o que está incomodando ele, qual a ideia dele e a nossa opinião sobre o problema e o que é melhor ser feito, né? E sem nenhum custo, e vai levar conhecimento. Isso é bacana. Nós estamos lá à disposição de segunda-feira a sexta, aos sábados, a cada 15 dias. Nós estamos lá abertos toda manhã também, quinzenalmente, desculpa. Então será um grande prazer recebê-los, tomar um cafezinho com a gente lá. Que fica na rua... Na Avenida desculpa, Queiroz Filho, o número é 801, Vila Humaitá, bem próximo ao centro de Santo André, fácil localização, estacionamento rotativo na rua, temos 3 vagas na frente da clínica e um convênio com estacionamento a 50 metros da clínica. Muito fácil para estacionar, o paciente tem esse conforto. E o telefone? O nosso telefone é o 4474-1014. Será importante uma avaliação inicial de implantes com um raio-x panorâmico. Que já vai com o raio-x panorâmico. Já vai com o raio-x panorâmico. Nós orientamos, na hora que o paciente entrar em contato, as recepcionistas explicarão. Então, 4474-1014. 4474-1014. Doutor, obrigada, viu? Obrigado, Beth, mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado bom, aos participantes e até a próxima. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer, mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André.
Seja o que for que nós esquecemos acerca da alegria, da paz, do amor incondicional e das bênçãos do Espírito, a nossa alma se lembra. Ela se lembra de que há uma conexão interna com o espaço onde nós somos livres de culpa. A alma se lembra do motivo pelo qual nós estamos aqui, do propósito de cura e das tarefas que nós concordamos em concluir. Sempre que esquecemos de quem somos, peçamos para a nossa alma nos lembrar. A alma está ciente da dor que nós experimentamos em cada existência, do medo e do desespero que sentimos, acreditando que estávamos separados da fonte. Lembra-nos que originamos da perfeição e de que nosso caminho de cura é e que fará e trará toda a humanidade, harmonia com a divindade. A alma é a nossa presença divina na forma física e guarda a memória da divindade até que nós possamos nos reconectar com ela. Quando nós esquecemos que a nossa luz brilha intensamente, tanto a nossa luz interna quanto externa, a alma nos ajudará a nos lembrar. A alma aguarda pacientemente que nós reconheçamos a sua presença para pedir força quando nos sentimos que fracassamos. Ela mantém sob proteção nossas memórias mais preciosas e cada vez que nós esquecemos de quem somos e do motivo pelo qual estamos empenhados nessa jornada, a alma trará todas as respostas. Vamos para dentro de nós mesmos, conectarmos com as belas memórias do lar espiritual que a nossa alma guarda. Encontremos a paz mediante conhecimento de que não viemos aqui sozinhos. A parceria com a nossa alma é tudo de que precisamos para nos lembrar da alegria do céu e do amor que nos envolve, nos protege e que está sempre à nossa disposição. Hoje nós vamos falar sobre a dietoterapia chinesa com a Jéssica Luna. A Jéssica ela é uma terapeuta e também é uma bruxa. E ela faz vários tipos de abordagens dentro tanto da medicina tradicional chinesa quanto esse lado meio bruxo, né, Jéssica? Sim. Tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês. A gente que agradece, viu? E eu gostei desse assunto, dietoterapia chinesa, né? Quero explicar muito bem que é dentro da terapia ou da medicina tradicional chinesa, porque cada sabor tem uma função para o organismo. Para a medicina chinesa, cada alimento tem uma energia capaz de gerar harmonia e muitas vezes até de curar doenças. Quando se fala em medicina tradicional chinesa, as pessoas logo pensam em acupuntura. Pouca gente sabe que a prática também inclui cuidados com a alimentação. Na dietoterapia chinesa, no entanto, os valores nutricionais saem de cena para dar lugar ao aspecto energético de cada alimento. Essa terapia propõe uma reeducação alimentar a partir de uma avaliação energética que leva em conta a rotina nossa de cada dia, né? A alimentação e os problemas de saúde que nós possamos apresentar. Então, explica melhor para todos nós, Jéssica, como funciona a dietoterapia. A pessoa tem uma relação de alimentos que ela deve fazer ou não funciona bem assim?
Não, é isso mesmo. Para a dietoterapia chinesa, a gente vai fazer toda uma análise de acordo com os sintomas que a pessoa tem, de acordo com as necessidades que a pessoa tem. Tem um problema, o que está acontecendo? Então a gente vai, através da alimentação, cuidar de todo o nosso corpo. Por exemplo, eu quero emagrecer. Isso, Tem jeito? Tem Através jeito. da medicina chinesa. Isso, é isso mesmo. Através da medicina chinesa a gente consegue. Tem um problema de sinusite recorrente, tem um problema de inchaço nas pernas. Então, o que a gente... Estômago. Isso, uma gastrite. Então, através dessas situações do nosso corpo, a gente vai, com os alimentos, conseguir organizar isso dentro da gente. Como já disse o pai, né, da medicina, é que faça do seu alimento o seu medicamento. Exatamente, é isso mesmo. E aí, como que funciona isso? Né? A gente vai pegar o último dia do nosso nascimento. Então, por exemplo, eu nasci em 1979. Então você pega o 9. Eu pego o 9. Quem nasceu em 78. Isso, 8. Quem nasceu 77. Ou 60, ou 50, ou 40. Exatamente. Pega sempre o último númerozinho da data de nascimento. Isso. E o que significa? A partir daí, nós temos os 5 elementos. Dentro da medicina chinesa. Isso. E é através desses 5 elementos que a gente vai trabalhar. Quais são? Então, é a metal, que seria o 0 e o 1, o final. A água, o 2 e o 3. A madeira, 4 e o 5. O fogo, 6 e o 7. E a terra, 8 e 9. Então, nós somos 9. Eu também sou 9. Somos terra. Isso. E aí, cada um desses vai reger um órgão. Então, o metal, ele vai reger o pulmão, a pele, o intestino grosso. Tá? A água ela vai reger os rins e a bexiga. A madeira, fígado e a vesícula biliar. O fogo, o coração. E a terra, o baço pâncreas. Então, um exemplo que você deu, quer emagrecer? Vamos fortalecer o baço pâncreas. Né, porque também está relacionado ao estômago, né? Então, quem quer emagrecer tem que fortalecer o baço pâncreas. E aí, além disso, o que acontece? Aí o que a gente vai verificar? A harmonia e a desarmonia desses elementos. Então, no caso... Nós temos, praticamente todos nós temos os 5 elementos, só que tem um que é o proeminente, né? Isso, você tem aquele, que no nosso caso, que é terra. Então, a gente tem aquele que a gente tem que fortalecer mais, mas a gente tem que ver também a desarmonia dos outros elementos, como que tá. Por exemplo, uma pessoa que tá tô muito nervosa, muita raiva, então a gente tem que verificar a madeira, né? Porque tá relacionado com a madeira. Ou uma pessoa que gosta muito do sabor salgado, só como salgado ou não. Eu não quero saber doce. Eu detesto salgado. Então, é um desequilíbrio ali da água. Porque nós precisamos de todos os sabores dentro da medicina chinesa. Exatamente. O salgado. Isso. O metal é o picante, a água é o salgado, a madeira é o azedo, o fogo é o amargo e a terra é o doce. Né? Então, você precisa verificar, não gosto. Por exemplo, eu sou, pela essa analogia, eu sou terra. Isso. A data de nascimento termina em 9. Mas eu gosto de salgado. Eu vou dizer que não, que eu gosto de doce, mas eu não tenho assim... Isso. Eu poderia trocar facilmente o salgado pelo doce. Isso, por quê? Porque a terra alimenta a água. Né? Então, a gente tem também essas correlações de um que alimenta o outro. Né? Então, a partir daí que a gente vai ver o que está acontecendo. Se há um desequilíbrio. Isso, se é um desequilíbrio. Então, aí, através do alimento, o que a gente vai fazer? Então, a gente precisa tonificar, a gente precisa resfriar ou a gente precisa aquecer. Um exemplo, nós que somos de terra, tem muito inchaço nas pernas, então não podemos comer melancia. Melancia e manga, para quem tem inchaço nas pernas, membros inferiores... E que é do elemento terra. Isso, por quê? Porque a melancia, ela tem uma tendência de resfriar, né? Então, para quem tem inchaço, não pode, né? Não pode comer a melancia porque ela vai resfriar muito. A gente de terra precisa aquecer. Né? Então nós gostamos tudo de quentinho, né? Eu gosto. De quentinho, Porque o que a gente tem também? Tem o yin e o yang.
Então, a gente também tem que ver isso. Pessoas de Yin são pessoas mais friorentas, que gostam mais da noite, né? Pessoas de Yang são pessoas mais calorentas, mais... Solares, né? Pessoas Isso, solares. gostam mais do dia. Então, a gente vai fazendo essa analogia toda dos alimentos. Então, por exemplo, terra. Terra é bom comer o quê? Mandioquinha. Fazer um creminho de mandioquinha. Ixi, eu amo. É uma delícia, um creme de mandioquinha. Tudo de bom, né? Milho, derivados do milho, também é muito bom. Já para quem, no caso do metal, por exemplo, tem que tomar cuidado com o Que agrião. tem a terminação 8, é isso? Da terra, não, metal Não. 01. 0 e 1. Ah, metal. 0 e 1. 0 e 1. Então tem que tomar cuidado, por exemplo, com o agrião. Porque O metal. O agrião, ele esfria o metal. Né? Então, se você tem uma desarmonia ali, tem que tomar um cuidado na hora de comer o agrião. Precisa verificar se você pode ou não comer o agrião. Né? No caso da água, é bom comer atum. Atum é muito bom, cenoura. Né? A gente vai verificando, então, através dos elementos, os alimentos que se encaixam melhor no seu corpo. Então, vamos recapitular para o pessoal que está em casa entender bem. Então, as pessoas que nasceram com o seu, o último dígito do ano de nascimento. Isso. Então, é de 0 a 9. Isso, exatamente. Aí, 0 e 1, E 1 metal. é metal. 2 e 3 é água. 4 e 5 é a madeira. 6 e 7 é o fogo. 8 e 9 é a terra. Então, você falou agora do 0 e 1, que é o metal. Isso. E são pessoas que o último dígito, o último número da data de nascimento é 0 ou o número 1. Isso, por exemplo, E o que ele não pode comer? Então, no caso, que nem eu falei do agrião, né? Então, o agrião tem que tomar cuidado. A cebola, né? A cebola, você tem que tomar cuidado se você vai comer ela refogadinha, sabe? Com um bifinho cebolado, Ixi, é refogadinho. tudo de bom, hein? Ou se você vai comer ela crua. Quer dizer, é bom comer. Isso, é bom comer. Então, uma outra coisa, por exemplo, no caso do fogo, alface. Alface é ótimo, né? Tem alguns alimentos que a gente considera que são coringa. Por exemplo, também água de coco, melão. Eles são alimentos coringas, né? Que você pode, à vontade. Qualquer água de número coco, isso. pode tomar à Água vontade. de coco é a melhor coisa. Agora, tonifica tudo. Agora, vamos nessa sequência. Então, de 0 a 1, que é o metal, Isso. que deve comer, né, para equilibrar o seu organismo. Isso. A cenoura. Não, de cenoura é água. O metal pode comer pêssego, pode comer... De legumes. Gengibre, legumes, deixa eu pensar... O alho poró é bom, o alho poró é bom. O agrião, só que tem que tomar um cuidado para ver se pode mesmo comer, para ver se precisa resfriar ou claro esquentar. que existem todas, assim, as entrelinhas, existem alguns senões, Isso. mas nós estamos falando genericamente. Isso. Bom, então do 0 ao 1. Agora, do 2... Do 2 ao 3, que é a água, seria o atum, a sardinha, a cenoura, da madeira, uva, erva... madeira, batata 2 doce. e 3. Não, 2 e 3 água. É a água. Isso, aí madeira a gente já pula pro 4 e 5. Que aí seria isso, que aí rege o fígado, né? Que pode comer. Isso, do sabor azedo. Então, o limão, né? A tangerina, batata doce, também é muito bom. Pro coração, que é o fogo, né? Que aí já é o 6 e o 7. Seria uma beterraba, o alface. Coração, quem gosta de churrasco, vai com o coraçãozinho ali. Ah, é? Porque também, o que acontece que é legal? Tem alguns alimentos, o coração, fortalece o coração, né? O feijão, que tem o formatinho do quê? Do rim, tonifica o rim, né? Então tem alguns alimentos também que a gente pode fazer essa analogia. Então né? associar a forma do alimento Isso. com o elemento. Isso mesmo, isso mesmo. E no caso da terra, seria a mandioquinha, os derivados do milho, também são grãos, bons. assim, em geral ou não? O grão rural, de bico, por exemplo. Não, grão de bico não. No caso do milho mesmo, derivados do milho ali, um curau, né? Ou mesmo o milho, né, que a gente come na espiga, porque ele já vai quentinho, ele já vai aquecer.
né? Então, todos esses alimentos também, a couve-flor também é ótimo para a terra, né? Então, todos os alimentos a gente vai vendo os que podem e os que não podem. Porque, por exemplo, você tem uma inflamação. Uma inflamação é uma característica quente, né? Então, o que você precisa fazer? Você vai aquecer mais? Não, tem que não pode, esfriar. tem que esfriar. Então, a gente vai ver o alimento que é melhor ali para você comer, para não causar mais esse inchaço, né? Então, a gente vai fazendo sempre essa analogia. Os problemas de saúde, doenças, assim, eles têm analogia com os elementos da natureza, por exemplo, como você falou, a terra, fogo, ar, água e metal. Isso, tem. Então, porque todo o elemento ele vai reger um órgão, né? Então, por exemplo, no caso da dor nas costas, está relacionado a uma desarmonia da água, né? Porque na água já entra também ossos e articulações. Né? Um problema no rim também vai entrar na água. Então, o que a gente faz? A gente vai ver a sua queixa, né, principal. O que está acontecendo com você, Beth? Eu tenho muita dor nas costas, eu tenho muito inchaço. Então, a partir daí, que a gente vai vendo, então, se ela tem inchaço, ela não vai poder comer uma melancia, mas pode comer um feijão, né? Um feijãozinho preto. Então, é isso que a gente vai fazendo. Né? A gente vai fazer a palestra. A Nirvana, às 14 horas. Às 14 horas. E aí a gente vai poder, lá eu vou explicar com mais detalhes, tudo. Então, você tem que ligar agora, 4229-7444. 4229-7444. Tem que ligar agora porque o espaço é limitado, né? O número de pessoas é limitado, então, senão você fica de fora. E o valor, assim, é metade de um hambúrguer. É bem baratinho para você realmente poder conhecer essa técnica que tem ajudado. E é uma técnica que começou há mais de 5.000 anos. A medicina tradicional chinesa é maravilhosa, né? Muito tempo, né? E a gente aqui no Ocidente não temos ainda, não desenvolvemos essa cultura de fazer do nosso alimento o nosso medicamento. Isso. Mas os orientais, né, já falavam isso há mais de 5.000 anos, que eles falam sobre isso. É isso mesmo. Agora a gente está trazendo mais essa cultura aqui para o Brasil, né? Então já é muito antiga mesmo. E agora a gente está conseguindo, né? Através tem as outras também, né? Tem a acupuntura, tem a auriculo, mas do alimento. Mas tudo está integrado dentro da medicina tradicional chinesa, né? Isso. Tanto a acupuntura como a auriculopuntura e a dietoterapia chinesa, tudo está num pacote. Isso, tá tudo num pacote. Mas em relação mesmo aos alimentos, é a dietoterapia chinesa mesmo, né? Que regula, que vai controlar isso, que vai te ajudar a fazer toda essa análise do seu corpo, de ver os alimentos que você pode comer. Porque de repente você tô comendo, por exemplo, que a gente falou voltando da melancia. Adoro melancia, tô comendo melancia. Mas tô com um inchaço, tô com uma dor. E não sei por que eu tenho essa dor. E a melancia tá o quê? Tá agravando, né? Ela tá retendo líquido. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então dá pra gente fazer uma análise bem grande de tudo, né? Também as emoções. As emoções. As nossas emoções. Uma pessoa tá com, eu tô com muito medo, ou eu tô muito preocupada, tô com uma preocupação extrema. É a terra que não tá legal. Então o que a gente vai fazer? Vai fortalecer o baço pâncreas, né? Tô nervosa, tô com uma raiva, tô com uma coisa assim. É o que? A madeira, que não tá legal. Ou tô muito agitada. Tá ligado ao fígado. Isso, que tá ligado ao fígado. Ou tô muito agitada, nossa, eu tô agitada demais. O fogo. Então, as emoções também a gente tristeza. consegue. A tristeza, a água, né? A tristeza, o metal. Então, a gente consegue, né, através também dos alimentos, controlar as emoções. Dentro da medicina tradicional chinesa, nós precisamos de todos os sabores? Isso, precisamos um pouquinho de cada sabor. Lógico que de acordo com o elemento, vai ter um sabor que a gente goste mais, ou não, se ele estiver em desarmonia. Então, o metal é o sabor picante, né? A água é o salgado, a madeira é o azedo,
O fogo é o amargo e a terra é o doce, né? Então, um exemplo, chocolate. Chocolate, que é a preferência, né, de toda adoro. Mulherada, né? Opa. Mas aí, o que você pode fazer? Se, de repente, você tá com o elemento fogo um pouquinho ali em desarmonia, come um chocolatinho meio amargo, né? Porque o chocolate meio amargo, ele já vai distribuir ali os dois, o fogo e a terra, né? Então, você tem que verificar isso também, de acordo com cada sabor, o que eu gosto muito, o que eu não vivo sem. Ai, não vivo sem doce. Não, eu não vivo sem salgado, né? E a partir daí também a gente vai fazer essa análise para ver qual que é o alimento melhor ali. Ah, de repente, no azedo, vamos chupar um limãozinho, fazer uma limonada, né? Vamos fazer alguma coisa assim. Então, para ver qual que é o elemento que está em desequilíbrio. Isso. Então, como você disse, alimentos picantes como gengibre, pimenta, alho, agrião, mobilizam a energia do pulmão, é isso? É isso mesmo. E provocam a transpiração, além de ajudarem a espantar a tristeza. Isso. Os alimentos naturalmente doces, como mel, a beterraba, trazem uma sensação de conforto e harmonização. Está ligado a qual elemento? A terra. A terra. A terra, isso. Que é o doce. A terra, né? E os salgados, que intensificam a energia dos rins, está ligado A água. à água. E o sabor amargo, como o café, que é bom para a saúde do coração. Isso, que é o fogo. Que é o fogo, né? Isso. E para expelir toxinas dos alimentos ácidos, como Isso. o abacaxi, limão, Que é a madeira. que é a madeira, Isso. né? Que são os mais indicados, né? Isso mesmo. Então, havendo um equilíbrio desses elementos todos, nós equilibramos a energia do nosso organismo, consequentemente, evitamos doenças. Isso, é isso mesmo. De acordo com o chinês, pelo menos 2 elementos ali, a gente vai sempre ter um pouquinho de desarmonia. Então, é isso que a gente precisa identificar. Quais que estão com mais desarmonia, para ver como que a gente pode resolver isso e melhorar. Agora, a temperatura dos alimentos também tem a ver, né? Isso. Porque, de repente, eu gosto, né, de alimentos quentes. Não gosto nada muito gelado. Isso. Agora, principalmente os homens, que gostam, assim, tudo tem que ser gelado. E adoram sorvete. Aí é por causa do yang, né? E também, por exemplo, tem características, né? As pessoas de terra, elas não gostam do que é molhado, né? Então, gostam mais de seco, de quente. Então, tudo quentinho. Então, por exemplo, as pessoas de yin, o que a gente indica? Comer os alimentos mais cozidos, ou pelo menos pré-cozidos, né? Tudo que for mais quentinho. Já do yang, não. Comer alimentos crus, né? Então, a gente também faz essa análise para ver como que é melhor você comer. Por exemplo, a cebola. A cebola você pode comer ela crua, como você pode comer ela refogadinha. Isso também dá uma diferença. Quando você esquenta o alimento, ele já muda uma característica, então, né? Isso é bacana. Bom, tudo isso e muito mais da Nirvana 4229-7444, às 14 horas. A Nirvana fica em São Caetano do Sul, Avenida Senador Roberto Simonsen, 41. Você vai estar lá com a Jéssica explicando como funciona a dietoterapia chinesa. É isso, Jéssica? É isso mesmo. Quero te agradecer muito. Gratidão. Você gostaria de dar algum contato? O meu telefone é o 98244-5951 e nas redes sociais, Espaço Luna Encantada. Muito bacana, ótimo. Muitíssimo obrigada, viu? Gratidão. Até um próximo encontro. Bom, eu vou encerrar com uma frase de Platão que diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Gente, fiquem com Deus, uma maravilhosa semana. E eu estou aqui na Mundial todas as sextas-feiras às 10 horas e às segundas-feiras às 16 horas. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.